Gente bonita é foto, gente boa é lembrança, é gosto, é cheiro, é toque, tempero, pedaço. Boa tarde, boa noite. É risco, dúvida que nos alcança, é a brisa que vira. Boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo nesse mundão afora. Que delícia estar aqui mais uma vez com vocês. Muito gostoso vendo o pessoal aqui. Ei, Olá! Laís! Chegamos! Sim! Aí tá de dia, aqui tá de noite. Tá boa essa luz, o som? Tá tudo ótimo, tá me ouvindo bem? Sim, tá ótimo. Ah, que gostoso. Coloquei uma musiquinha aqui do Brasil pra gente dar uma ambiance aqui na nossa conversa de hoje. Tá bem brasileiro esse ambiente. É. Que delícia! Olha, um monte de gente aqui entrando, chegando. Cheguem saber... que o papo é bom. Isso, o papo é bom. Quero saber de onde vocês vêm, de onde vocês falam. Para onde nós vamos? Nós vamos para as conversas da alma, né, Laís, hoje? Exatamente, Lili. Construções que vão além, não só da diferença dos países, né? Você aí nos Estados Unidos, eu aqui no Brasil, mas vai além disso ainda, né? Com certeza. Uma jornada aqui, 1 hora falando sobre essa jornada que a gente faz aqui dentro, né? De dentro para fora, não de fora para dentro. Independente aonde a gente está geograficamente, as nossas emoções, nossos sentimentos, nossa alma vai junto. Exatamente. Né? Exatamente isso, Lili. É uma jornada que vai muito além das nossas próprias compreensões de distância, de profundidade, né? É algo que foge um pouco daquilo que a gente conhece, né? Como possível. Uhum. Com certeza. E esse tema sobre a alma, eu acho que é uma coisa tão importante, porque no final das contas, quando a gente vai falar sobre criança, a gente está falando exatamente daquela criança, daquela alma ou daquele ser humaninho cru. Sim. Que acaba sendo moldado não só pelos pais, pelo ambiente, pela sociedade, pela cultura, pela língua, mas também por todas as gerações que vieram antes dessa criança estar aqui, antes de nós estarmos aqui como adultos, que um dia fomos crianças, e é essa conversa que a gente vai ter hoje, né? Que a gente fala sobre a criança, porém a gente fala também sobre a criança dentro de mim, dentro de você. Então é uma fala para todo mundo. Sim. Como você mesmo disse no stories da chamada, você falou, não tem problema, é mãe, ótimo. Não é mãe, ótimo também, é pai, é ser humano, tá respirando? Então pronto, essa fala é para você, essa live é para você. Uhum. Até porque se somos adultos, a gente já foi criança um dia, né, Lili? Então tudo isso que a gente vai falar serve não só para as crianças que estão com a gente, os filhos, os sobrinhos, os vizinhos, os filhos dos amigos, mas para nós também, né? Porque a gente acaba se desconectando um pouco da verdade de que um dia a gente foi criança e de que aquela criança ainda vive, né? Aqui dentro da gente, talvez de formas que a gente nem imagina. Né? E como vive, né? Super. Às vezes no nosso dia a dia, ali no nosso falar, olhar, comunicar com a criança, nós nos vemos inconscientemente. Quando a gente traz a consciência, o quanto os nossos filhos trazem essa chamada para a nossa criança, que muitas vezes não teve aquilo ou não viu. Enfim, a gente vai chegar lá. Mas para começar, eu queria te apresentar aqui para algumas pessoas que ainda não te conhecem. Então, Laís, muito obrigada por ter aceito esse convite de estar aqui comigo nessa live de hoje.
falar de um assunto tão importante que eu amo e que a gente conversa muito sobre isso também, que é a alma e esse autoconhecimento, essa busca dentro de um autoconhecimento, dentro de uma vida mais leve, mais consciente. Então, eu te agradeço demais por estar aqui, falando um pouquinho sobre você, Laís Bonvino, adoro o sobrenome. Prometo que tem chazinho aqui hoje. Eu deveria ter colocado um vinho, mas um bom vinho. Eu coloquei meu chazinho hoje aqui. E Laís trabalhou no mundo corporativo por quase 10 anos e depois de alguns acontecimentos da sua vida pessoal, foi se redescobrir o seu dom, o seu chamado nessa nossa vida aqui, que muitas vezes é tão curta, né? Que a gente estava conversando sobre isso. Sim. Foi redescobrir o seu dom, o seu chamado para a alma humana, para o desenvolvimento, humano e autoconhecimento através da psicanálise e também da análise corporal, que é maravilhosa, que eu adoro análise corporal. Trazendo de dentro para fora, em busca de um mundo melhor, de pessoas melhores, seres humanos melhores. E é mãe da Nina, de 10 anos. A Nina, para quem não sabe, é um pet, né, Lili? Que pode ser que talvez participe da live, então já peço desculpas de antemão. Que é uma linda, uma querida. E mora em São Paulo, Campinas, né? Que você tá, Laís. Sim, sim. E é um prazer estar aqui com você. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar rapidinho. Eu sou Lili, sou a mãe também da Manu e do Nico, de 9 e 7 anos. Moro na Califórnia e há 21 anos já moro fora do Brasil. Tanto que aí veio a proposta do Morando Fora. E morando fora não só do meu país de origem, mas também fora da caixinha, fora dos padrões e dentro desse fora das expectativas que muitas vezes a nossa cultura, o nosso ambiente nos encaminha para fazer e a gente acaba morando fora de algumas coisas que vem de encontro àquilo que nós somos chamados para fazer nessa vida. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses padrões, inclusive, né? Padrões que muitas vezes não funcionam para todo mundo, não é one size fits all, todo mundo vai se encaixar nesses mesmos quadradinhos aqui. E é essa proposta que a gente trouxe para conversar um pouquinho sobre isso hoje. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também, Laís. Também se apresentando e comentando um pouquinho sobre esse tema. Primeiro, né, Lili, queria te agradecer o convite para a gente. É um prazer, na verdade, estar aqui e poder estender para as pessoas tantas coisas legais que a gente conversa muitas vezes no privado, né? Eu até falei nos stories que hoje a gente se encontrou rapidamente para falar sobre a live, para combinar como ia ser. E eu até brinquei nos stories, falei, se a gente tivesse gravado essa nossa conversa já daria uma ótima live, né? Sem que a gente se aprofundasse. Então, é um prazer para mim e eu espero que também para as pessoas que estejam aqui te assistindo, que é sempre bom te ouvir, Lili. Obrigada, gratidão. Bom, pela sua apresentação, acho que você já me definiu muito bem, né? Basicamente, eu trabalhava no corporativo, aos poucos fui sentindo alguns incômodos que me fizeram morar fora da caixa que eu estava morando, né? E me redescobrir, né? E quando a gente fala do redescobrir, a gente fala muito sobre o tema dessa live, né, Lili? Que é justamente essa questão da individualidade. E aí eu já posso entrar no tema já, Lili? Por favor, sim. Eu vou aproveitar, na verdade, essa minha apresentação para que a gente entre, né, nesse tema. Quando a gente fala de redescobrimento, né, principalmente no meu caso, que é do caso que eu posso falar com experiência de causa, eu falo um pouco também de encontrar essa individualidade, né? Por quê?
por que que eu linko esse assunto com a individualidade? Falando exatamente do meu caso, né, falando da minha própria vida, eu fui, entre aspas, condicionada por coisas que me disseram sobre mim, por coisas que esperavam sobre mim. Então, a minha vida profissional se fez com base nisso, né? E claro que essas considerações que faziam sobre mim, essas expectativas, nunca vieram num tom de ameaçador, num tom punitivo, nada disso. Mas justamente tentando encaminhar, né? Tentando me encaminhar a um lugar que fosse bom para mim. E isso a gente já pode colocar como um primeiro olhar para os pais, né? Que tem muita gente que tem medo de errar, e aí a gente fala, perca o medo porque vai errar, né? Vai. Né, Lili? Com certeza, vai errar. E muito. E muito. E vai mudar de caminho, vai mudar de direção, e muito. E muito. E de Porque a vida, opinião. infelizmente, não é linear, né? O que a gente tem essa ilusão. Alguém contou isso pra gente, a gente acreditou. Não, é linear, é assim, ó. Você faz assim, 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 tudo vai dar certinho. Uhum. Uma grande mentira, né, Lili? Exato. Né? E essa parte desse direcionamento que eu tive, claro, sempre com a intenção de me ajudar e de que eu crescesse como profissional, como pessoa, me levaram para caminhos que eu agradeço hoje por ter vivido tudo isso, porque me trouxe até aqui. Só que em algum momento eu precisei, através de autoconhecimento, foi aí que eu conheci a psicanálise, né, como uma paciente, né, para tentar me guiar durante esse processo, durante esse incômodo, e aqui eu caí nessa cadeira que eu tô hoje, né, de analista corporal e de terapeuta. Então, trazendo um pouco o início desse tema da individualidade, foi talvez descobrindo a minha, que eu pude me conectar com um dom que para mim parecia um dom entre aspas, né? A gente até falou dos dons hoje, né? Isso, Que parece que a gente nunca tem um dom, né? Mas talvez a gente não conheça e não experimente esses dons. Então, eu nunca tive uma facilidade com pessoas que fosse visível aos olhos dos outros, né? E, sim. consequentemente, não era visível aos meus olhos também. E claro que esse processo de individuação, ele não é simples, né, Lili? Às vezes a gente fala poeticamente o autoconhecimento, mas é um caminho que não é fácil de ser trilhado, né? Então, existem pedras no meio do caminho. Sim. E assim foi, né? Como todo o processo de autoconhecimento. Mas para a gente iniciar aqui, eu acho que eu trago esse redescobrimento, vamos dizer assim, essa reconexão comigo mesma, como também um processo de individualidade, um processo onde eu pude me descobrir. E claro que nesse processo a gente se conecta com aquela criança que fomos um dia, porque essa criança escutou muitas coisas, ela viveu, ela ouviu. E de novo, não que tenham sido coisas intencionais, mas coisas que construíram aquilo que eu pensava sobre mim mesma. Né? Então acho que esse processo de a gente alcançar a individualidade é um pouco de a gente pesquisar e ver com nossos próprios olhos quem que é a gente, sem acreditar, entre aspas, naquilo que dizem, né, Lili? Faz sentido isso? Faz muito sentido. E é interessante você falar que esse caminho, muitas vezes, ele é um caminho... Ele é um caminho questionável, assim, será mesmo que eu quero ir lá? Será mesmo que eu quero descobrir? Será mesmo isso? Assim, eu tenho vivido isso muito, até mesmo dentro da minha casa, com o meu companheiro, com o meu marido, e de um processo de redescobrimento também. E ele me dá permissão para falar isso, então por isso que eu estou trazendo aqui. De redescobrimento de o que eu deveria fazer, o que eu tenho que fazer e o que é que eu fui chamado para fazer nessa vida. E para mim, no meu caso, sempre foi muito mais fácil, talvez, porque eu sempre me vi como educadora. Desde criança, eu acredito que eu tinha 9 ou 10 anos, eu morava numa casa de madeira, numa vila lá em Foz do Iguaçu, a terra das cataratas, e na minha casa tinha um muro de cimento. E eu lembro que eu pegava o giz e eu ia lá escrevendo muro de cimento para dar aulinha para os meus vizinhos. Então, assim, para mim sempre foi uma coisa
é muito natural. Eu quero, é isso daqui que eu quero fazer. Porém, Uhum. óbvio, a gente vai navegando pela vida e vai redescobrindo também. Nunca imaginei que eu seria uma educadora não de crianças, mas sim de mães, de pais, de educadora parental, de certa forma. De crianças há Porém, mais tempo, né, Lili? exato. E também dos meus filhos nesse aprendizado que a gente mais aprende do que ensina com as crianças. Então, eu acho que essa é quando a gente começa a perceber que existe sim um indivíduo dentro de nós que gostaria que foi chamado para fazer alguma coisa, ou que tem esse dom, ou que tem essa chamada, ou que sente uma certa necessidade de sair daquela caixinha que foi Aham. colocada para um outro lugar. E esse caminho, muitas vezes, ele é um caminho duro. Parafraseando aqui, acredito que é a Clarice Lispector que fala que ser feliz dá muito trabalho, Pior que é né? verdade. Uhum. Então, assim, de redescobrir essa individualidade nossa como pessoa, para que a gente também possa passar isso para os nossos filhos, para todos os nossos relacionamentos, é o primeiro passo. E eu acho que é aí que a gente vai começar nessa individualidade, conversar um pouquinho sobre essa individualidade. Ah, quando a gente entende a nossa individualidade, o quanto mais fácil fica de entender a individualidade do outro. Uhum. Não como talvez um ataque, mas sim como um respeito, porque realmente eu sei da minha própria individualidade. Eu estou falando assim, num termo geral, óbvio. Uhum. A gente não está falando aqui de relacionamentos não saudáveis, ou nós estamos falando de pessoas com psique ah, saudável, Uhum. em desenvolvimento, em evolução. Óbvio, a gente Uhum. não vai falar nada aqui de relacionamentos abusivos ou de outros tipos de certas disfunções, no caso, mas sim de pessoas em desenvolvimento evolutivo, se conhecendo mais, abraçando essa parte, essa individualidade própria, para daí Uhum. poder abraçar a individualidade do outro. Uhum. É. A gente parte do princípio, né, Lili, de que a gente está tentando fazer o certo, né? Tanto como Uhum, filho, como pais, como amigos, como tudo, né? Como todas as uhum. relações. Então, partindo desse princípio, a gente vai adiante, né? Porque se a gente vai olhar para abuso, para violência, a gente vai num caminho tão mais para baixo que essa questão da Exato. individualidade ela toma uma proporção maior, né? Uhum. Eu achei legal, Lili, isso que você falou sobre esse processo, né? Sobre como é a frase, ser feliz dá Dá muito trabalho. trabalho. Porque quando a gente fala de individualidade, né? Eu começo a perceber que tem se criado muito ultimamente essa fanfic de que autoconhecimento é legal e tudo mais, e que é Uhum. ok, e de que é legal, você vai para terapia e você volta reenergizado, etc. Mas ninguém fala a grande verdade de que também é um processo doloroso, né, Lili? Uhum. Sim. E de que quando a gente abre a caixa, a gente encontra coisas lá que a gente não queria encontrar naquele Uhum. momento, né? Então a gente Uhum. passa por esse processo de individualidade que é um processo que, e aqui a gente não está querendo desencorajar ninguém, mas aqui a gente precisa falar que é doloroso, né? Uhum. E ao mesmo tempo faz parte desse processo. Hoje a gente estava Uhum. até conversando, né, Lili? A gente fez uma analogia a pessoas que não querem ir ao médico, né? Eu até Exato. falei que eu brigo direto com a minha mãe, eu nem sei se ela tá aqui na live, mas eu vou contar mesmo assim. Que às vezes ela fala que ela não quer ir ao médico porque ela não quer descobrir alguma coisa, né? Exato. Pra que mexer lá, né? Deixa do Que jeito que tá. Exatamente. Mas é o que a gente estava falando, né? Isso quer dizer que ela quer se entregar a alguma possível doença, alguma coisa assim? É claro que não, Claro né? que Mas não. ela quer se Uhum. livrar da dor de fazer um Uhum. exame, de receber uma Uhum. notícia, de ter que É. fazer um tratamento, sei lá, uma cirurgia, essa dor que ela quer evitar. E quando a gente faz a Uhum. analogia com o autoconhecimento, é um pouco isso.
Que pode ser dolorido olhar, né? Ir atrás e encontrar coisas. Mas é só olhando que a gente consegue sarar, né? Ah, minha mãe aí, Exato, ó. tá aqui. Mas com essa analogia a gente percebe que o autoconhecimento ele faz sentido nessa questão de talvez você encontre coisas que não são confortáveis, talvez você encontre coisas que não são legais, mas talvez você encontre coisas que são muito legais. Talvez Exato. você encontre uma Encontre você solução. mesmo. Talvez você viva esse encontro, né, Lili? Exato, tá faltando encontrar você mesmo. E é essa que é o lindo, porque na verdade, antes da gente, eu sempre faço essa analogia também do armário. Para você limpar o armário, você tem que tirar tudo, depois tem que colocar de volta. Mas fica tão mais lindo, tão mais limpo, tão mais cheiroso, tudo fica melhor. Né? A nossa vida fica melhor porque a gente se dá essa oportunidade de ir lá olhar para nós mesmos, quem somos nós. E muitas vezes, na nossa educação tradicional, eu cresci numa educação tradicional, que eu sempre falo nos meus posts, falo nos meus vídeos, falo na outra conta que eu tenho também. Eu vou falando, porque realmente eu cresci numa educação muito tradicional, onde você vai para a escola, você faz isso, criança não tem voz, criança não tem vez, criança não tem nada, criança não tem desejo, criança não tem nada, criança não existe. E claro, eu venho de uma geração onde os meus pais também sofreram isso e repassaram isso. Então, chegou aqui em mim e eu hoje tenho a consciência que eu posso fazer diferente. Porém, para eu fazer diferente, vai doer, eu vou ter que deixar algumas coisas lá para trás, eu vou ter que rever outras coisas. E voltando aqui na Clarice Lispector, eu acho que ela fala que é muita coragem, não é que dá trabalho, é que toma muita coragem. Ser feliz exige muita coragem. E realmente é essa a proposta de andar. E a coragem nada mais é do que o medo em movimento. Então, tá com medo, vai com medo mesmo, né? E para a gente poder olhar para a gente e aí olhar para os nossos filhos, para essa criança que, de certa forma, tem a possibilidade de receber algo diferenciado desses pais. Não melhor, não pior, porque todo mundo tem sombra, todo mundo tem luz, todo mundo, nós somos seres humanos, nós somos falhos, não tem. Já me convenci disso, já chorei, inclusive até fiz o luto disso, de que não vai ter como eu passar nessa vida sem causar nenhum trauma aos meus filhos. Não tem como. Não tem como a gente não machucar os nossos filhos numa proposta querendo fazer o bem, muitas vezes. Ninguém acorda achando, peraí, deixa eu ver como é que eu vou destruir a vida do meu filho, né? Então, mesmo querendo fazer o bem, nós acabamos machucando nossos filhos. Porém, a partir do momento que eu olho para mim como mãe, que eu olho para mim como indivíduo, eu posso sim fazer diferente, olhar para mim, saber as minhas necessidades, os meus valores, o que está acontecendo aqui nesse momento que eu posso fazer diferenciado. E eu acho que é esse o diferencial aí, a partir do momento que eu tenho compaixão ou olho para mim de uma forma mais delicada, mais gentil, com mais compaixão, eu consigo também olhar para o outro. Fala um pouquinho sobre isso e também, Laís, fala um pouquinho sobre a análise corporal dentro dessas dores aí. Eu adoro quando você fala sobre isso. Eu acho que é um pouco disso mesmo, né, Lili? Quando a gente fala aqui, por exemplo, que a gente vai fazer uma live de individualidade das crianças, e aí a gente se pega falando muito sobre os adultos, a gente precisa lembrar que como é que eu vou entender a individualidade do outro se eu ainda não conheço a minha. Exato. Então, por isso que a gente fala, né, que é um papo para seres humanos, né? Não é para pai, não é para mãe, né? É um papo para seres humanos. Porque
essa individualidade de si mesmo, né? Esse contato consigo mesmo, ele possibilita também que você ofereça isso para as suas crianças, né? Para os seus filhos, para os filhos dos amigos, para os sobrinhos, de novo, né? Para todos eles. Quando a gente fala da análise corporal, né? Falando um pouquinho das dores, vou falar bem brevemente, né? Pra gente, porque aqui a gente poderia ficar horas só falando da análise corporal. Não, isso aqui tem que ser um podcast, não dá. Mas para quem está assistindo e não conhece, a análise corporal ela é uma técnica que, através do formato, a sensação e expressão do corpo, a gente consegue identificar quais são os padrões, né? Quais são os pontos fortes, os pontos, os conflitos, as dores. Então, tudo isso através do formato do corpo. E eu e a Lili, a gente se conheceu numa dessa, né, Lili, da vida, onde a Lili descobriu a análise corporal. E para análise corporal, falando, claro, bem por cima, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar, claro, aqui ou no privado depois. Mas nós temos 5 traços de caráter e cada um dos traços, eles têm uma dor base, uma dor específica. E falando bem por cima, os traços, eles têm os nomes estranhos, gente, por favor, não se assustem. Eu nem vou